Muito boa tarde a todos aí, galera. Estamos aqui para mais um cafezinho biológico, café 7.0. E aqui eu vou passar a palavra para o Flávio para ele fazer as apresentações, porque eu sou suspeito para ficar falando. Hoje temos Amor e Nutrição no ar. Muito boa tarde, muito bom momento atemporal a todos. Estamos aqui em mais um Café Biológico, episódio 7.0, versão Cyberpunk Hack. Temos aqui muitas novidades tecnológicas e uma pessoa especial, começando aqui no grau de especialidades, a professora Tainá, a professora Fernanda, o professor Tiago e meu nome é Flávio Paixão, sou professor de biologia também dessa escola, não é verdade? E hoje temos, além de Pedro, que acaba de hackear o sistema, esses neo-hackers entram pela câmera aparecendo. Temos aqui a professora e nutricionista da Escola Politécnica de Saúde, Joaquim Venâncio, Thaisa Machado, para responder as dúvidas dos nossos estudantes angustiantes nesses tempos de pandemia. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, professora Thaisa. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês e poder a gente conversar um pouquinho. Ih, já deu um tchutchu. Seja bem-vinda, Thaisa. E dá esporro nos alunos, porque eles se alimentam mal. É isso aí, cheio de alimentos industrializados. Pedro está ali rindo porque ele comeu um brócolis antes do episódio ser gravado, em homenagem à professora Thaisa, que responderá questões filosóficas do tipo: o milho quando ganha na loteria, ele vira milionário? Essas perguntas e outras muito mais relevantes dentro do campo da biologia, não é verdade? Então nós separamos aqui algumas questões relacionadas ao cotidiano do estudante. Temos mais perguntas, teremos mais descontrole, mas temos os pais dos estudantes que estão nos vendo, não é verdade? É verdade. Então a professora Thaisa responde às nossas perguntas e muito obrigado pela sua presença. Temos a mais autoestima. E a professora Tainá, junto com Pedro, eu acredito, tem uma pergunta a realizar nesse momento, mas antes o esporro. Porque o que é um crescimento de alguém sem tomar um esporro, né, de maneira inesperada, do meio do nada, registrado? Registrado no YouTube. É verdade? Sempre agora, cara. Por favor, professora. Então, Thaisa, eu queria saber qual é a importância do intervalo entre as refeições. Aquele jejum prolongado, as pessoas que ficam muito tempo sem ingerir nada, né? Ou já nem tomam café da manhã e já pulam, ficam aquele horário extenso e vão direto para a hora do almoço. O que acarreta? Isso é prejudicial? Principalmente para os adolescentes, porque a gente sabe que nessa fase o gasto energético é muito grande. A demanda energética do corpo é muito grande. Então, isso tem algum prejuízo, né? Eu queria saber, então, primeiro ouvir a Thaisa e depois fazer essa mesma pergunta, esse link para outra parte do casal, para ele complementar com a bioquímica, para a gente saber como é que isso acontece, que relação é essa obscura nessa fase. Então, Tainá, é muito importante comer de 3 em 3 horas. Essa é a recomendação que a gente, quanto nutricionista, preconiza. Por quê? Tem uma maior saciedade, né? Porque você está comendo pouco alimento e num intervalo pequeno. E para o adolescente, principalmente, porque você mantém um nível glicêmico e ele ali no momento de aula, né, de manhã, ele vai estar muito mais focado quando ele tem um bom café da manhã do que se ele tiver num jejum. Então, vai ajudar até nessa parte de aprender realmente, né? De concentração. Então, isso é muito importante de não ficar em jejum prolongado, né? E fazer pequenas refeições. E essa escolha desses alimentos, os alimentos mais in natura, é muito importante de comer, mas comer alimentos mais saudáveis. Perfeito. Fala, Titi. Bom, é o seguinte, cara, assim, do ponto de vista bioquímico, todo jejum prolongado, ele acaba sendo um estresse, né? O seu corpo tem que se virar para se manter minimamente ali com a glicemia sob controle. E
você pensar que ele está gastando energia, né, com foco ali para estudar, para aprender, e ainda assim fazendo o corpo dele ter um estresse, um gasto para se manter estável, isso não é a melhor situação. Pelo menos é o que a gente preconiza, né? Porque tem aquela história dos corpos cetônicos, né? Que dá até aquele mau hálito, aquele o bafinho, quando fica muito tempo sem fazer nenhuma ingesta adequada de alimentos, né? Do ponto de vista, assim, fisiológico, bioquímico, o que significa para o seu corpo que você comeu é quando você come carboidrato. Você pode se entupir de carne e gordura que o seu corpo ele entende que você não comeu. Apesar de você estar com calorias suficientes, o seu corpo entende que você não comeu. E como assim seu corpo entende que você não comeu? Porque você não libera insulina, pelo menos não na quantidade correta. Então, e a insulina, por mais que a gente, às vezes no ensino médio, a gente dê a ênfase na insulina para controle da glicemia, a insulina faz muito mais do que isso. Então, se você não tem a quantidade de insulina correta, você vai ter problemas ou processos metabólicos que o seu corpo vai tomar que são estressantes para o seu corpo. Tá? Então, por isso, o cara que fica sem comer muito tempo carboidrato, nessas dietas zero carboidrato, né? Ou com pouquíssimo carboidrato, ele acaba emagrecendo muito, porque o corpo dele fica tendo que refazer carboidrato para manter glicemia. Então ele não tem de onde tirar, não tem mágica, né? Ele vai transformar carne e basicamente proteína, músculo em carboidrato para manter glicemia. E nesse processo ele vai acabar emagrecendo. O problema é emagrecer, tipo assim, com uma saúde prejudicada, né? Emagrecer perdendo proteína, que não é o ideal. O ideal é emagrecer perdendo gordura. Mas com essa dieta aí que dá esse bafo, né, que o Flávio falou, né, que a Tainá falou, esse bafo, porque depois de 3 dias mais ou menos que você não come carboidrato, seu corpo ele produz uma substância chamada corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos ele consegue ser eliminado por via pulmonar, tá? Então você fica com mau hálito realmente, tá? Então é uma parada bem complicada assim. Nossa, ainda bem que eu dou aula de como se faz algodão doce, que também é algo difícil, porque bioquímica realmente quase me reprovou em todas as vezes que eu passei, mas eu acho uma matéria apaixonante. Agora, eu queria fazer um debate aí entre casal, porque é o seguinte, posso estar viajando aqui, queria aqui a opinião de minhas amigas de Larica, Tainá e Fernanda, porque é o seguinte, esses alimentos também que esses adolescentes muito consomem, eles são enganosos, né? Porque uma quantidade pequena tem uma grande quantidade ali de componentes energéticos no final das contas. E isso não aplaca a fúria do nosso titã colosso, comedor de diversos pratos, né? Se pudesse lá no bandejão, que é bem servido. Temos aqui que fazer um bom comercial, uma boa propaganda de um processo que funciona lá naquela escola. Tô viajando, gente? Fala comigo. Até essa parte, o que eu posso relatar é o que eu sempre falo, eu tenho inveja, porque assim, o cheiro é maravilhoso, a cara é ótima, não tem como não ser bom, né? Pode comer. Então, desse primeiro relato que eu posso dizer para você... Aqui é documentário. Aqui é documento especial Televisão Verdade. Quem é velho lembra. Ah lá, Fernanda nada entendeu nesse momento, porque ainda estava habitando o ovário de Dona Bia, que eu amo tanto. Mande um beijo para sua mamãe. Gente fina demais. Pior que eu não entendi mesmo, não. Ah lá, tá vendo? É porque isso aí é. Mas tô seguindo aqui. Vamos lá. Era impactante. Desculpa interromper o seu debate, Flávio, super importante, mas eu queria fazer uma pergunta para a Thaísa que eu não posso deixar de fazer. E aí eu vou mudar um pouquinho de assunto e aí vou perguntar para ela em relação àqueles alimentos que só têm como fonte nutricional carboidrato e eles acabam sendo uma péssima fonte de vitamina, minerais, enfim, aqueles alimentos que nutricionalmente, assim, pelo ponto de vista nutricional, são pobres. Só que eles fazem muito sucesso, né? Principalmente entre os jovens. Eu tenho aqui um biscoitinho do meu lado para comprovar isso. Não demandam tempo de preparo. E aí a minha pergunta é, por que esses doces, esses biscoitos,
eles nos fazem tão mal se eles nos trazem tanta felicidade? Ah, e tem mais uma pergunta. Por que a gente ainda não tem Cheetos no bandejão, Thaisa? Pelo amor de Deus, me responda isso. Então, vamos lá. Teremos a primeira morte. Falar um pouquinho antes de te responder, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas hoje a gente não usa mais a pirâmide alimentar, né? Ela foi abolida em 2014 e o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, hoje a gente tem os alimentos, eles são classificados por categorias. A primeira é o alimento in natura. O que é o alimento in natura? São as frutas, os legumes e os alimentos minimamente processados, que é o arroz, o feijão, que ele passa por um polimento, uma limpeza e ensacado. E os alimentos processados. Os alimentos processados nada mais é do que o alimento in natura mais os ingredientes culinários, que são o açúcar, o sal, o azeite, os temperos, ervinhas naturais que a gente coloca para temperar os alimentos. Então, quando a gente junta o alimento in natura e o ingrediente culinário, a gente tem o alimento processado. Por exemplo, um milho em conserva é um alimento processado. E a outra classificação são os alimentos ultraprocessados. O que você acabou de falar, né? Dos biscoitos, dos macarrão instantâneo. Porque nessa composição, quando a gente vai lá ler o rótulo desses alimentos, eles têm vários nomes nos rótulos que a gente nem sabe o que está ali. Nem a gente, quanto nutricionista, tem que quase pegar um manual para entender tanto o código, o sigla que tem ali, que são o quê? Os aromatizantes, os edulcorantes, os glutamatos e tudo que usa para dar um sabor ao alimento. Então, esses alimentos são os alimentos ultraprocessados que a gente deve abolir. A gente, quando for comprar um produto, a gente deve sempre fazer a leitura do rótulo. E quando a gente pega o rótulo do alimento e tem muita informação ali que a gente não conhece, uma dica fácil. Olhou um rótulo. Ah, eu tenho isso na minha casa? Eu já ouvi falar disso? Não. Então, você está ali reconhecendo um alimento ultraprocessado. Por exemplo, um tomate. Um tomate com salada é um alimento in natura. Um molho de tomate, feito caseirinho lá, com cebola, alho, para temperar o macarrão. É um alimento processado. E um alimento ultraprocessado é um molho de tomate. Quando você vai comprar, eu tenho, na mesma prateleira, eu tenho um alimento processado e um alimento ultraprocessado. Um extrato de tomate, ele tem ali na sua composição só tomate, sal e óleo. Ele é um alimento processado. Quando eu pego um molho de tomate pronto, eu tenho ali um alimento ultraprocessado, porque ali tem aromatizante, tem glutamato. Então, esse realçador de sabor que faz a gente comer tanto, né? Por exemplo, o fandangos. Por que a gente não consegue comer só um? Porque ele tem muito glutamato monossódico, né? Então, esse realçador faz a gente comer compulsivamente. E ainda é crocante. É crocante, né? E aí você não consegue ficar só em um. Você vai, quando você vê... Crocante é melhor, né, cara? Tudo que é crocante é melhor. Impressionante. E aí vai te dando uma sensação, né, de querer sempre mais. Então, por isso que a gente não tem esse tipo de alimento no serviço de alimentação da escola. E a gente tenta sempre fazer o alimento mais natural. Os alunos pediam muito pizza. A gente criou uma massa caseira de pizza e a gente foi se adaptando ali e conseguiu colocar no cardápio. Então, a gente tenta colocar sempre o mais saudável para proporcionar essa alimentação mais saudável para os nossos alunos. Então, é alunos... é motivo de inveja?
E então, alunos, não teremos fandangos e nem cheetos no bandejão, mas temos laranja, que é uma delícia. Pizza. Temos um bolo que é... Nossa, que aquele bolo é maravilhoso. Gente, vi a Bela Gil fazendo fandangos de abobrinha. Por que não experimentar? Interessante. Esse pode ter. Esse pode ser. Eu queria só discordar de Thiago, que falou que tudo que é crocante é bom. Eu queria falar aqui das sandálias croque, da qual eu acho que pode vir a constituir uma exceção a essa afirmação, que faz todo sentido. Mas sandália croque é macia, né, cara? Faz quase todo sentido, né? Quase. Agora, o que também não faz muito sentido é assim, eu não sei se isso é um mito, se isso é verdade. Diz aí, pessoal, a ingestão de carboidrato pode virar gordura mesmo? É isso? Como é que isso acontece? Se é magia? É alguma maldição? Eu fico nessa dúvida, nesse questionamento, porque eu sou uma pessoa viciada em carboidrato. Se existisse um Carboidratos Anônimos, eu estaria ali, na fila. Entendeu? Me expondo, porque... Vou te passar um zap depois aí. Receba. Porque pra minha vida sem carboidrato, nunca será. Então diz aí, né, gente? E, assim, eu sinto os efeitos disso, né? Eu sinto os efeitos disso da pior forma possível, que é essa materialização da gordura. Mas como é que é isso? Isso é só praga de alguém, assim, que não vai com a minha cara? Praga dos deuses, cara. Bom, isso é verdade, Tainá. Quando eu dou aula de bioquímica, a galera fica impressionada com isso. A gente, quando come carboidrato em excesso, e aí, quando você come carboidrato, você tem liberação de insulina. Então, isso significa que o seu corpo entendeu que você comeu. Esse excesso de carboidrato, você digere esse carboidrato no seu tubo digestório, absorve esse carboidrato e ele começa a ser armazenado na forma de glicogênio. Isso ou é no músculo ou é no fígado. Só que tem um limite físico para isso. Mas se você comer o carboidrato em excesso, e eu uso sempre um rodízio de uma pizzaria famosa aqui, para a galera ver se, enfim, paga um rodízio para mim, mas ninguém nunca pagou. É cupom. Nem um grupãozinho, nada. E aí, esse excesso de carboidrato, ele começa a ser transformado no seu fígado em gordura, tá? Então, realmente, o excesso de carboidrato que você come, ele é transformado no fígado em triglicerídeo, e aí esse triglicerídeo vai para a corrente sanguínea e você começa a armazenar no pneuzinho de trator, na perna, enfim, gordura abdominal. Aí, cada pessoa armazena essa gordura em locais que são meio que direcionados pela sua genética, tá? Mas, de fato, não é feitiçaria, cara. Seu corpo, bizarramente, ele transforma carboidrato em gordura, porque é mais... Só um minutinho, Flávio. É mais fácil você armazenar gordura, tá? Você precisa de menos... você armazena menos água ao redor da gordura do que a do carboidrato. E a queima da gordura, de 1 grama de gordura, gera mais do que o dobro de calorias do que a queima de 1 grama de carboidrato. Então, é uma forma muito, muito eficiente de armazenar, tá? E aí, assim, só para dar uma pegadinha um pouco mais biológica na parada, se você pensar do ponto de vista evolutivo, faz um sentido biológico muito intenso. Porque, cara, se você armazena de uma forma muito eficiente e você vai ficar longos períodos, lembra que o homem evoluiu sem geladeiras, né? Sem fast food, sem iFood. Cara, ele pode ficar longos períodos sem comer e ele tem uma reserva energética para se manter vivo, tá? Então, é muito interessante isso, tá? Do ponto de vista biológico, faz um sentido muito grande, tá? Agora, a gente vê isso nos animais que hibernam, né? Sim. Tá? Ou animais que vivem em clima muito frio, né? Tem uma capa de gordura muito grande, porque essa gordura vai sendo queimada ao longo do tempo, gera energia para o animal viver, e também é um isolante térmico, né? Essa gordura abaixo da pele, ela é um bom isolante térmico, que faz você perder menos calor para o ambiente, tá? O Flávio queria falar uma parada e a Thaisa também. Thaisa, por favor, minha irmã. Lembrando que a gente está falando de uma dieta hipercalórica, né? Quando você está comendo acima do que é o recomendado. Porque numa dieta normal, 60% da dieta ela é de carboidrato. Então, se você está comendo acima disso, que vai causar tudo isso que o professor Thiago acabou de explicar. Numa dieta normal, a base realmente é o carboidrato. Então, é um excesso, né, do percentual recomendado.
Eu acho que, me permito, acho que a fala da Tainá sobre a hibernação é uma parada que biologicamente é muito interessante, né? O cara passa uma estação dormindo, né? Porra, com a sua reservinha, acorda também bem bolado, bem cheio de fome, se perde o sono, é uma parada muito complicada. Eu imagino a pegada evolutiva nesse comboio de genes aí. Professor Tiago, meu Richard Dawkins, do subúrbio carioca. Mas eu queria falar uma coisa aqui. A Thaisa deve achar ridículo isso que a gente vai falar, porque para ela imagino ser condição sine qua non da sua formação. Mas para a gente que fez biologia, eu sei que a Fernanda fez veterinário, é muito complicado a gente ter profissionais que não falam para a gente da importância daquela maldita molécula acetilcoenzima A, porque se a gente tivesse uma bioquímica onde mostrasse o quão importante é esse momento, e essa possibilidade de desvio para a construção, né, das nossas reservas lipídicas no contexto, eu acho que todo profissional de biologia conseguiria conversar sobre isso melhor. E por que eu falo isso? Porque eu tenho... as famílias de base da pirâmide são histórias que se repetem. Eu tenho uma das minhas avós que desenvolveu diabetes tipo 2, família oriunda do Nordeste, né? A quantidade de carboidrato. E aí tem uma história da luta também, né? Uma quantidade de energia que tu tinha que botar para dentro para conseguir sobreviver naquele mundo. Então, dentro desses processos, ela não conseguia entender que a farinha, por exemplo, né, estava relacionado à condição dela de diabetes e, consequentemente, também aumento de peso por conta da formação de todos esses tecidos e as complicações. Que mais perguntas que a professora Thaisa responderá tergiversarão sobre essa condição clássica do Brasil de ter um monte de doenças que seriam evitáveis por questões da educação, da nutrição, né, professora? Fala comigo. Conosco. E assim, até aproveitar o gancho agora, falar um pouco, né, desse ganho de peso durante o processo de isolamento, né, de pandemia, né? Porque é isso, né? A gente diminuiu o nosso nível de atividade física e a gente acaba comendo a mesma quantidade. Então, quando você diminui a quantidade de atividade física e você mantém o seu padrão alimentar, o que vai acontecer? Ganho de peso, né? Então, é o que a gente está vendo, né? Todo mundo ganhando peso, porque o nível de atividade, né? A rotina foi diminuída. Então, isso faz todo mundo, né? Acaba que não diminui também a quantidade do que comia, né? Fora o aumento da ansiedade, né? Desculpa. Não. Eu queria fazer uma pergunta justamente em relação a isso. Pensando nesse momento que a gente está vivendo de quarentena e levando em consideração que muitos alunos não têm como fazer consulta com o nutricionista por não estarem saindo de casa, nem têm o apoio da escola, né, presencial, onde que eles podem conseguir informação de qualidade sobre qual tipo de alimento consumir ou com quem eles podem tentar conversar? Existe algum apoio nutricional online? Não tenho ideia. Pensando nos nossos estudantes que estão assistindo a gente, como que eles poderiam tentar procurar essas fontes assim, confiáveis? A Fiocruz, a equipe de nutrição do NUSH, ela fez um documento com as recomendações nutricionais durante esse momento de pandemia, né? Vou pedir para a gente colocar o link disponível do material, e é um material muito rico que a gente pode usar como base. Né? Hoje a gente não tem nenhum tipo de atendimento com o setor de nutrição, mas a Fiocruz estava desenvolvendo alguns movimentos, né, com o profissional de educação física e fazendo algumas lives para poder estimular a prática de atividade física no ambiente de casa, que é muito importante também, porque a gente precisa, né, fazer com que o nosso corpo continue movimentando, né? Então, a prática de atividade física nesse momento, né, fazer ginástica em casa é muito importante. Até para poder estimular, né, toda a questão emocional também. Quando você faz atividade física, você tem aquele bem-estar, né? Então, eu vou disponibilizar todos esses links para acesso também. Totão, muito, muito bacana, né? É porque são informações importantes. A gente cresceu num mundo onde não tínhamos tanto acesso a isso. E aí, inspirado em jogadores de LoL, em guerreiros do Free Fire, em
cada Kratos desse subúrbio, do meu Rio de Janeiro, não é verdade? Cada jogador que joga The Last of Us, e aí acabaram minhas referências videogameísticas atuais, né? Não voltaremos a Pac-Man. E aí, professor? River Raid. Sou da época de Pitfall. Vocês todos me respeitem. E aí... Não, mas assim, a confusão é que ele começou a falar de LOL. LOL, pra mim, é aquela boneca olhuda. Não, LOL é League of Legends. Não, pra eles talvez isso seja sacrilégio no universo do estudante do videogame. Talvez sejamos cancelados por heresia. Me arrisco. Acho que eu vou sair correndo. Tchau, gente. Professora, esses garotos, né? Que nós, antes da pandemia, estávamos ali 8 horas da manhã, recebendo o seu ódio matinal do porquê que você me causa esse sofrimento. Professor Tiago, professor Flávio, que ódio nós temos. Fernanda não. Fernanda chega confundida entre os alunos, ela já senta na primeira cadeira e xinga o palestrante. Olha aí, o cara atrasado. Mas aí, professor, é o seguinte, esses garotos, os nossos, principalmente, que estudam mesmo, aquele correria e que usa o videogame ali como diversão, ele vai jogar de noite, muitas vezes ele come tarde, e aí a gente sabe, nós da quebrada, que muitas vezes aquela promoção de R$10 salva a nossa noite. Normalmente aquele super sanduíche do amigo que é empreendedor da esquina, e aí ele se enche de um material questionável, não que na questão do gosto, todos aqui, né? Já temos nossa relação íntima com o amigo da gastronomia daqui do bairro. Eu aqui tenho um poliamor gastronômico, inclusive. O famoso podrão, né? O podrão. É o podrão. Todo respeito, com o carimbo de Jacan. E aí, professora Thaisa, esse estudante, ele come tarde e costumeiramente ele relata para mim, em sala de aula, que ele tem uma péssima noite de sono por conta disso. E aí o recorte que eu faço é de que sistematicamente esses garotos, assim como nós que já fomos meninos também, comemos alimentos gordurosos de noite para substituir a janta, sem juízo de valor nenhum. Queria perguntar para você, e professor Tiago também, que é de bioquímica, quais as consequências disso e qual é a relação disso com a má noite de sono que esse estudante tem? Ele pode acreditar que seja algo místico também, então é importante aqui encararmos esse tabu de frente. Então, Flávio, a gente recomenda que à noite o jantar ou o lanche seja uma refeição mais leve. Por quê? No momento de sono, o estômago estando muito cheio, toda a parte sanguínea vai estar ali, o estômago vai estar trabalhando, e isso realmente vai atrapalhar o sono, e não só o sono, porque com o estômago cheio você deita, o esfíncter esofágico vai ser pressionado e pode causar até um refluxo também, né? Às vezes começa uma queimação e tudo. E você está estimulando todo o seu metabolismo de estar trabalhando no momento que ele tinha que estar em repouso. Então, a sua parte sanguínea vai estar toda voltada para o seu estômago quando ela devia estar parada. Então, isso vai atrapalhar até a sua qualidade do sono também. Então, a gente indica que dê preferência para alimentos mais leves, né? Comer uma salada, comer mais legumes, comer até um sanduíche, mas um sanduíche mais saudável, né? Não um podrão cheio de bacon, ovo, hambúrguer e carne, porque esse processo digestório vai ser muito lento. Então, isso realmente vai atrapalhar essa qualidade do sono. E também o tempo entre você comer e deitar, né? Porque tem gente que come, já deita e Deus me livre. Se eu faço isso, eu quase morro. Isso é uma importante questão para eles conseguirem também regular isso, né? Fala, professor Tiago, perdão. Esse refluxo, né? Aí, assim, só para contextualizar lá com as aulas de biologia que essa moçada tem, né? O suco gástrico, ele tem... ele funciona num pH muito ácido, pH em torno de 2. E para o estômago ter esse pH 2, o estômago ele produz ácido clorídrico, que é um ácido muito forte. Mas o estômago tem uma proteção natural para isso. Agora, quando esse esfíncter esofágico que a professora Thaisa falou, ele fica sendo pressionado pelo alimento, esse suco gástrico ele começa a voltar para o esôfago, que não tem a proteção que o estômago tem.
então por isso você sente aquela queimação no esôfago, tá? Então, assim, não é legal realmente. E aí, quando isso acontece, cara, é tomar um antiácido, tá? Pra dar uma regulada nisso. E aí, assim, se você deu mole, né? Ali tá jogando ali League of Legends e comeu um podrão e sentiu mal, tenta deitar um pouco mais inclinado, não ficar deitado na horizontal completo. Tenta inclinar um pouco o corpo para não forçar tanto esse esfíncter esofágico, que é uma musculatura ali, né? Que separa o esôfago do estômago. E aí você, enfim, deve ter uma noite um pouco mais agradável. Mas aí aprende, na noite seguinte não pede podrão ou não vai dormir tão tarde. Isso na vida real, né, professor? Não no vida real. jogo, né? Porque vai que ele deita o personagem no jogo e aí acha que na vida real tá tudo certo. Sei lá. E aí, para complementar, por que a gente não tem esse tipo de alimento hoje no serviço de alimentação da escola? Porque ali é um ambiente de proporcionar hábitos alimentares saudáveis. Então, a gente proporciona aos nossos alunos a oferta de legumes, verdura, com preparações diferenciadas, para eles provarem, né, do novo, porque o adolescente ele tem muito medo do novo, né? Então, por exemplo, o espinafre tinha uma dificuldade muito grande de comer o espinafre refogado. A gente passou a fazer um creme de espinafre. Nossa, aí teve uma aceitação melhor. Então, a gente vai usando meios culinários para tornar a alimentação mais atrativa, para proporcionar a esse adolescente a escolha dos alimentos mais saudáveis. E muitas das vezes eles não conseguem entender isso, né? Porque, assim, a oferta do industrializado está em toda parte. Agora, a comida de verdade, a gente tem que proporcionar esse ambiente. E o ambiente escolar, ele é um ambiente ideal para isso, né? Perfeito. Uma coisa, bom, para quem não sabe, a gente está no mesmo GPS, né? Então a gente estava discutindo isso antes, que é a formação do hábito alimentar, né? Então, se você não se acostuma a comer esse tipo de alimento cedo, é muito difícil que na idade adulta você vai conseguir criar um hábito um pouco mais saudável. Claro que ninguém é perfeito, que, não, vai comer só ali, sabe, salada o tempo todo. Cara, não é isso, mas é o mínimo de um hábito saudável, de ter uma ingestão mínima de fruta, de verdura, de legume, onde você consegue as suas vitaminas. A tal acetilcoenzima A que o Flávio falou, ela vem de uma vitamina, tá? Ela é importantíssima para a gente regular várias atividades enzimáticas do nosso corpo. Então, ter a criação desse hábito, eu acho que é um ganho que o serviço do Bandejão tem, porque ele proporciona para o aluno, né? Esse aluno está escutando a gente, a criação desse hábito. Tá? Não é que você está proibido de comer o podrão pro resto da sua vida, não é isso. Mas é comer de quando em vez, né? Não comer todo dia, não ser a regra, mas ser a exceção. Tá? E aí você tem uma vida... Porque assim, essa garotada que está com 15 aninhos, 16 aninhos, cara, essa garotada tritura tudo. O corpo está com o metabolismo tão acelerado que passa batido, você não sente nada. Mas vai chegando com 35... É porque 35, 40 anos para um adolescente... é uma eternidade, né, cara? Vai viver uma eternidade até chegar a 35, 40. O futuro chegou. É isso, né? Mas chega, a gente que chega. É isso. Pra Fernandinha ainda não chegou, mas chega. Estamos rindo de nervoso. Não chegou, mas tá chegando. Chegando. Tá chegando, tô na porta. Não, eu acho um racional super bacana, porque a nossa escola consegue proporcionar a esse garoto, em vários momentos, esse aprendizado que muitas super escolas ao qual nós estudamos, integramos, não tinha nenhuma, eu não vou dizer responsabilidade, né? Mas assim, não tinha um projeto, não tinha uma via no qual esses saberes conseguissem ser conversados, sedimentados, e aí o moleque entender que tem que comer uma fibra, tem que regular, entender legal essa quantidade, carboidratos, lipídios, os momentos. Pois não, professora, estamos aqui para ouvir. Aproveitando esse gancho todo, né, a gente faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, né? E uma das obrigações nossa quanto escola é comprar da agricultura familiar. Então, a gente tem, né, todo o estímulo, né, desde o campo até o produto final, né? Então, isso é um ganho gigantesco, porque a gente fomenta toda a estrutura, né, desde o campo.
E aí a gente consegue proporcionar esse alimento mais fresco, de melhor qualidade para os nossos alunos, né? E dentro do programa também, a gente está ali amarrado a todas as regras que o programa impõe e tá lá. Eu só posso colocar doce 2 vezes por semana no cardápio. Então, não é a nutricionista é má e não quer colocar um doce a mais, né? Eles me param no corredor, pô, tia, coloca doce de leite, que dia que vai ter que vai ter uma mousse. Então a gente tem que, né, tá negociando o tempo todo, porque a gente está amarrado a toda essa legislação, mas essa legislação é muito boa para a gente também, porque a gente passou a comprar e fomentar a agricultura familiar através dessa legislação. Então, tem toda a parte que a gente está amarrado, mas o fomento à agricultura familiar é muito boa, né? E a gente já teve alguns momentos de troca com os agricultores junto com os alunos, que é muito rico, né? E conhecer essa realidade de quem está lá no campo também. E o mais interessante disso tudo que vocês falaram eu acho que é o equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio, porque como o Thiago falou, não é você viver sem comer. Você não vou comer nunca um sanduíche, então eu vou comer uma quantidade limitada, e o meu docinho, né? Mas é buscar o equilíbrio nisso tudo, é não comer todos os dias, é não exagerar todos os dias, né? É buscar ter uma alimentação equilibrada, com todas as fontes que a gente necessita de forma equilibrada. Porque, afinal de contas, gente, coxinha é amor também, né? Uma vida sem coxinha não... Sem dúvida. Não, porra. Um brigadeiro. Salve a minha tia Marilene, que faz as melhores coxinhas da família. Agora, eu também queria colocar, porque esse assunto ele é muito importante, é uma pena que ele não se esgota, não vai dar aqui. Mas porque eu sempre questiono aos estudantes qual é a principal empresa patrocinadora das Olimpíadas, né? Então, quando o garoto vê ali aquelas 2 grandes corporações, uma de bebes, uma de commerce, assim, eu acho que é isso, né? É tão avassaladora a indústria que eu acho que o moleque quase acredita que o Usain Bolt acorda de manhã, come nuggets, bota o milkshake pra dentro e vai bater o recorde mundial de colesterol, né, professora Thaís? Acho que a Fernanda vai perguntar. Fernanda, fala com nós. Posso fazer minha última pergunta? Eu hoje estou aqui de curiosa. Não vamos falar de Covid, finalmente. Então, eu vou fazer todas as perguntas que eu tenho dúvida. Eu estou de aluna. Mas a Covid está aí, hein, de alunos? Não dei mole, não. Bom, Thaísa, tem um grande amigo meu, e muito amigo meu mesmo, vocês não conhecem, tá? Não conhecem, mas ele é super amigo meu, que ele bebe muito energético, tá? Ele quase troca a água pelo energético. E alguns alunos desse meu amigo, ao invés de beberem água, eles acabam bebendo aqueles suquinhos industrializados, né? E outras bebidas industrializadas, além daqueles que só vivem à base de miojo. E aí a minha dúvida é, em relação à ingestão de sódio, qual mal pode fazer pra gente essa ingestão de grande quantidade de sódio? E para finalizar, pediram para perguntar... Calma aí. Gostaria que comentasse também sobre o... Gente, eu não vou conseguir. Sobre um grande Jedi presente nos sais vendidos. O mestre Yodo. É Jedi. Quem fez esse roteiro, gente? Pelo amor de Deus, desculpa, Thaís, você não precisa responder isso. Foi a Tainá que fez o roteiro. Mas essa parte não foi minha, não. Essa parte foi tua. Jamais faria um trocadilho com o mestre Yodo, com esse grande componente. Não é verdade? Cara, tá bom. Eu que não tenho competência, eu confundo logo boneca olhuda com esse trocadilho quando? Poxa, Eu, hein? Mas mestre Yodo, eu tô aqui ficou bom. É assim, eu tô aqui me coçando para perguntar pra Thaísa se o país que mais fabrica vinho no mundo é o Vaticano. Mas não é permitido, não há espaço para isso. Aí eu tento fazer uma piada na pergunta, é dessa forma que a gente é. E quem tem que fazer a pergunta? Ah, meu... Mas a pergunta tá aí, Thaísa. Qual mal pode fazer pra gente essa ingestão de sódio? Vamos lá. Né? Como eu falei, né, anteriormente, o sódio está muito ligado aos alimentos ultraprocessados, né? Como o macarrão instantâneo e todos
os alimentos industrializados, porque eles contêm glutamato monossódico, que é muito prejudicial porque ele vai dar uma sobrecarga no rim e também alterar a pressão arterial. É o que a gente falou, um adolescente, ele vai passar por essa fase teoricamente tranquilo, né? A gente já tem visto exceções e estudos mostrando, né, a obesidade, diabetes e a hipertensão mesmo na fase do adolescente. Mas é um hábito, né? E essa mudança de hábito, ela tem que ser agora, para formar um hábito de alimentação mais saudável, porque não adianta lá na frente tentar correr atrás do prejuízo, sendo que as suas papilas, né, gustativas estão todas viciadas a essa quantidade grande de sódio, né? Então, se você tenta alterar isso, a sua dieta, no futuro, isso vai causar um sofrimento, né? Então, o teu hábito de uma alimentação saudável, ele tem que ser a partir de agora, porque para ter um envelhecimento e uma vida adulta mais saudável. Sou réu, confesso, já dizia Tim Maia, né? Mas estou procurando beber bastante água nesses momentos porque estou com muito medo disso mesmo. Aqui foi só encenação. Aqui foi só encenação. Aqui, na verdade, nem água tem, né? Eu não sei nem mais o que eu estou bebendo. Não sei, acho que é água com Rivotril. E a gente não sabe que vários refrigerantes têm uma quantidade de sódio absurda. A gente não tem ideia da quantidade desses instantâneos, né? Desses temperos clássicos, o quanto que tem. Né? E a gente tem estudantes, e aí eu falo isso porque esse hábito eu não tenho, tem vários outros horrorosos, mas esse hábito eu não tenho, mas muitos estudantes têm, de comprar um super sanduíche desses e ainda colocar um sachê de sal. Não, e assim, às vezes a gente está lá com um cardápio maravilhoso e tem aluno fazendo macarrão instantâneo no micro-ondas. Isso me dá raiva, porque assim, eu fico com o cheiro do bandejão, Incrível. eu vejo a comida, não posso comer e quero comer. Aí a pessoa tem direito de comer, ela abre mão para se encher daquele pozinho amarelo. Acontece que esse prato tinha que ser sorteado com o professor da escola. Entre nós. Especialmente se o professor dá carona para nutricionista da escola. Ou o nutricionista dá carona para o professor de bioquímica. Ou se o professor de bioquímica vai de carona com a nutricionista. Então, só para complementar, para ter ideia, um pacotinho desse de macarrão instantâneo, vocês têm noção da quantidade percentual que tem de sódio? Não, eu até tenho um em casa aqui que eu comprei. Eu tenho que discutir o roteiro com ela antes, mas tudo bem. Eu comprei um Cup Noodles. Não, agora vamos. Não, mas eu quero saber, não tem ideia. Vai lá, Flávio, pegar seu pacotinho. Eu vou pegar meu pacotinho. Pega seu pacotinho, Flávio. Ele foi mesmo. Foi, cara. Não, mas é muito bizarro. A gente estava discutindo isso antes aqui, batendo o roteiro antes. Cara, é impressionante. É impressionante. É porque o adolescente, Rafa, cara, vocês adolescentes estão escutando a gente, cara, isso vai ter preço. É muito bizarro. É muito bizarro. Então, fora que esse monte de química que a gente vai ingerindo pode alterar metabolismo, altera a célula, e aí a gente tem hoje em dia, tantas doenças neoplásicas até, que você não tinha com tanta incidência há uns anos atrás, porque não tinha essa inserção da indústria alimentícia, e agora a gente tem um monte, né, de doenças aparecendo, e nas pessoas mais novas até. E, Tainá, tem toda uma indústria alimentícia, né? A propaganda e todo o marketing em cima, a embalagem é atraente, né? Então, a gente tirar, né, essa ideia de que aquilo ali é saudável é lutar contra a indústria alimentícia, né? E isso é uma missão muito difícil, né? E a praticidade que esses alimentos têm, né? Em 3 minutos vamos tá lá, pronto, não vou mostrar a marca não, mas eu não comprei o miojo não, eu comprei o yakisoba, eu não achei o Cup Noodles, eu comprei o Cup Noodles para fazer um molde para meus vasos de cimento. Vai lá no percentual de sódio. 30%, só o macarrão. Caramba. Só o macarrão, sem molho, que esse aqui não tem tempero. Sem tem sachê. algumas marcas de macarrão instantâneo que chega a 72%. Caramba. 200 ml de alguns energéticos desses que eu compro também tem, sei lá, 8, 10% em 200 ml de energético. Aí você bebe 1 litro.
É muita coisa. É muita coisa. Então, hoje, né, voltando um pouco para a alimentação dos nossos alunos, toda a alimentação da escola hoje ela é feita com temperos caseiros. A gente usa muito salsa, cebolinha, manjericão, orégano, e a gente usa todos os temperos imagináveis. Gente, esse aqui tem 60% de sódio. O que é isso aí, minha irmã? É miojo. E aí Já assim, venceu, inclusive. É um vencedor. Parabéns. apesar de eu dar aula de bioquímica, a minha formação é em neuro. E aí, só para trazer um ganchinho de neuro, né, em neurociência para a galera, esse glutamato monossódico que a Thaisa falou, o glutamato é o nosso principal neurotransmissor que faz os nossos neurônios ativarem, ou seja, emitirem mais impulsos nervosos. E as nossas papilas gustativas, elas são receptores de neurônios, tá? Então, e eles funcionam recebendo essa informação do glutamato. Então, assim, o monossódico, ele vai aumentar a tua pressão arterial, mas esse glutamato, ele vai se ligar nas papilas gustativas, que são neurônios, eles vão emitir impulsos nervosos alucinadamente para o seu cérebro e eles vão ativar uma região que é chamada de centro de recompensa. E esse centro de recompensa, que é o mesmo centro que é ativado quando você come chocolate, quando usa droga de abuso, quando bebe cafeína, enfim, né, esses energéticos tem muita cafeína. E aí esse centro de recompensa, quando ele é ativado, ele vai fazer com que você busque repetir o comportamento que você acabou de gerar esse prazer. Então, por isso que aquelas propagandas de é impossível comer um só, de fandangos, esses alimentos ultraprocessados, porque você ativa um centro de recompensa que faz você buscar e comer de novo aquele negócio que, no fim das contas, te faz mal. Mas você fica criando um vício ali de comer aquela mesma parada, tá? Então, assim, você mistura aumento da hipertensão e você fica aumentando a tua hipertensão ao longo do tempo, cara. Então, você vê o peso da indústria, né, com o marketing, com essa situação toda, cara. É bizarro. Tem um filme infantil que mostra muito isso. Ele mostra esse cenário que você falou, dá pra ver na cara do bichinho. É dos 100 Florestas. É quando ele abre o pacote de Doritos pela primeira vez e sobe aquele pó, né, aquele cheiro de glutamato, aquele pó vermelho, que o esquilo fica louco, ele faz uma cara de felicidade, ele faz né, uma cara do que é isso, isso é maravilhoso. Sim. E aí depois ele não consegue nem comer mais as coisas naturais, né, as nozes, o que tá na floresta para ele, porque ele se acostuma com esse sabor artificial e se acostuma muito rápido. Então essa imagem eu acho fantástica, associando ao que você falou, porque essa sensação de prazer que dá e é um prazer imediato, né? Sim. E você vê isso também nesses programas de sobrepeso que tem, esses programas trash que a gente gosta de assistir. Eu não assisto esse negócio não, cara. Me dá depressão, cara. Mac and cheese, né? Aquele negócio cheio de cheddar, bacon. E aí o povo, né, quase fluorescente, né, e fala assim, esse hambúrguer está me matando. Vê 3 mais 3 dele pra mim. E a pessoa sabe que ela tá se lascando. Mas gente, isso é verdade. É mais forte que ela e faz sentido pelo que eu tinha falar. É essa ativação de prazer. O mecanismo é o mesmo mecanismo de vício, gente. É o mesmo mecanismo, é o mesmo de quem é viciado em cigarro, viciado em álcool, é o mesmo mecanismo, entendeu? Só que é para alimento. Tem gente que é viciada em Coca-Cola, tem gente que é viciada em chocolate. O mecanismo, mecanismo cerebral, ele é exatamente o mesmo, tá, gente? Então, por isso que é muito bizarro. E aí eu acho também que tem que entrar aqui, não aqui, né, mas só lembrar para os estudantes a questão de que esses alimentos eles são necessariamente mais baratos. Em todo o contexto de sociedade ali, a primeira opção, a mais, né, ela é mais barata. Eu sou da época que tinha aqueles enlatados que não tinha nem não tinha nem forma o negócio, era um Swift, não sei se vocês lembram. Eu lembro, não tinha nem rótulo. A salsicha Viena já vem de Chernobyl, né? Isso a gente sabe. Agora, aquele enlatado, meu amigo, não é brincadeira não. É brincadeira não. E era barato, e era a opção
muitas vezes, dentro desse racional, porque a gente vem dos anos 80, a gente sabe o que é uma sociedade que tem fome de uma forma gigante. A gente sabe que houve uma diminuição, mas, pois não, professora, inspirada em Josué de Castro. E assim, só para complementar, todos esses alimentos, eles são vendidos e regulamentados, e todos, não tem nada de ilegal. A vigilância sanitária aprova tudo, tá tudo correto, não tem nada. As escolhas individuais, né, que a gente tem que conscientizar os nossos alunos das escolhas, porque a gente não está falando de nada que não está regulamentado, né? Todos esses aromatizantes, os glutamatos, os edulcorantes, eles são todos, tem legislações específicas para eles, e a indústria segue isso à risca, eles não estão fazendo nada que eles não possam fazer. A gente precisa conscientizar os nossos alunos sobre as escolhas, né? Porque é a lei da oferta, né? Então, tem uma bandeja cheia. Escolha o que é mais saudável. Escolha os alimentos de verdade. É isso que a gente traz nesse momento, né? Porque, para frisar, né? Que ali, essa legislação, ela existe e não tem nada de ilegal nesses alimentos. Paixão, antes de você encerrar, faz aquela fala que a gente estava discutindo antes, quando a gente estava montando esse roteiro louco. E você falou do livro sobre a geografia da fome. Você tinha falado comigo um negócio que é fundamental. Então, antes de você encerrar o café, encerra com o livro que você falou. A minha fala era fanfarrônica, mas o livro não. Eu, quando era mais novo, agora eu vou ter até que fazer um preâmbulo por conta disso, porque eu conheci Josué de Castro via uma música do Chico Science, né? A minha mãe tinha me apresentado, Chico Science, então ele falava: Josué, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. E aí eu lembro que eu comprei o Geografia da Fome, e eu achei bastante interessante esse racional dele de que, geograficamente falando, no Brasil, de acordo com a região, você vai ter carências nutricionais específicas, o que torna ali, né, ainda mais olhando nesse caminho geracional, com uma cronicidade clássica de acordo com o contexto alimentar desse país continental que é o Brasil. E eu vim de família base da pirâmide, assim, eu não passei fome, mas minha mãe passou. Então a gente sabe o que é você ter um local onde você não tem acesso a comida nenhuma, né? Então, assim, por exemplo, a gente consegue entender, e por isso que eu acho o trabalho que a Thaisa desenvolve e toda a equipe nutricional maravilhosa, porque na nossa época, em muitos contextos, não havia nem opção. E em muitos contextos, agora eu consigo entender aquela minha tia clássica, que sempre que eu ia na casa dela, tinha uma fruta para comer. Então, uma casa que eu ia, que sempre tinha uma jabuticaba, sempre tinha uma carambola, né? E aí é muito bacana, porque você hoje, enquanto adulto, consegue perceber saberes que estão aí, ó, carregados, e que consegue safar a gente nutricionalmente, e a gente sabe que sem a composição, sem a formação adequada, você não consegue atingir a potencialidade que a gente tem, né? Chega a ser, a Thaís apontou que é ilegal, né? Não é ilegal, de acordo com a legislação, mas é quase criminoso a omissão de determinadas informações para as nossas populações, e que esses estudantes consigam, graças aí à escola, graças à equipe nutricional, graças a eles que mandaram vários e-mails para a gente querendo esse assunto, né? E a gente acha muito interessante porque a gente da gente, cometemos os mesmos vícios, os mesmos equívocos, entendemos nitidamente a relação da comida com nossos processos de ansiedade. Então a gente entende vocês, estudantes, né, que estão com essa angústia e, né, um conjunto de incertezas e certezas negativas, né, de que o caminho sabe que aquilo ali não faz exatamente bem. Então é uma construção, um trabalho de formiguinha, troca por uma fruta. Queria jogar aqui a última braba. Acho que a gente podia, inclusive, polvilhar glutamato nos livros dos estudantes. Uma proposta aí para nós debatermos mais à frente. Queria agradecer todo mundo aí. Considerações finais, meus amigos. Considerações finais. Primeiro, a gente tem que agradecer a nossa Nutrimara, que veio, né,
abrilhantar o nosso episódio. A gente está querendo a presença da Thaís há tanto tempo. Então, Thaísa, muito obrigada pela disponibilidade, por você ter vindo. Foi maravilhoso, a gente aprendeu muito contigo. E o seu trabalho é incrível. Você tem fabuloso. vários admiradores. Nós somos esses admiradores também. Fazemos parte. E é incrível como ela mete mais medo que o professor Tiago nessa Muito mais! E com 1,50 m. Eu sou bobão, Se tiver treta, eu chamo Thaísa para me fortalecer. Eu também. Atenção. E por isso que a gente sabe da justiça divina. A gente entende isso. Porque ela tem 1,50 m. Se ela tivesse 5 centímetros a mais, Meu amigo, daria problema. Ainda 1,52. Ui! Não roube esses 2 centímetros que vai dar merda. Não, faço não. Gente, foi um prazer estar com vocês, né? Uma superação estar com vocês, porque os pedidos foram muitos. Depende de nós. Teve dança? Teve dança? Teve dancinha. Teve dancinha. Parece que tivemos um soufflé de azeitonas e alcaparras com um jantar romântico. Chegou aqui nos bastidores. Isso. Brigadaço, galera. Vamos ficando por aqui. Cara, maneiraço. Obrigado a todos aí de novo. E semana que vem, na outra semana, sei lá, a gente faz outra aí. Vamos, brócolis. Rapaz, eu só imagino que é o filho desses dois pedindo um suquinho de caixinha. Mas é uma zuretada de um lado e do outro. Você não tem ideia. E santo de casa não faz milagre. Cara. Tem fandangos aí? Tem fandangos aí? Não, aí também é Aí já é demais, né? É muito esculacho. Não, aí é esculacho. Vou dar um ula-ula pra eles, hein? Fandangos não. É isso, galera. Obrigado, valeu. Mais um café. Beijo, gente. Espero que vocês gostem. E isso aí, faça comentários, manda e-mail pra gente, sugerindo pauta. E é isso aí. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau.